João capítulo 20, versículos 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Era o primeiro dia da semana. O sol já estava se pondo. Mas os corações dos discípulos estavam mergulhados em escuridão. Eles não estavam apenas com medo. Estavam presos, trancados, escondidos. A morte de Jesus havia levado mais do que o corpo de um mestre. Ela havia levado a esperança. Imagine aquela sala, abafada, silenciosa, pesada. Um lugar onde o ar parecia denso, onde ninguém sabia o que dizer. O medo não era apenas dos soldados lá fora, mas das vozes aqui dentro. As vozes da culpa, da dúvida, da frustração. E agora? Tudo acabou? Talvez você já tenha estado numa sala assim. Talvez esteja nela agora. Não uma sala com paredes, mas uma alma fechada, cheia de incerteza, dor, arrependimento ou ansiedade. Você olha para os lados e tudo o que vê são promessas que pareciam ter morrido. Sonhos que ficaram no passado, fé que se quebrou no meio do caminho. E nesse cenário vem a boa notícia. Jesus entra, do nada, sem bater, sem avisar, sem destrancar a porta. Porque a presença dele não precisa de permissão humana. Ele atravessa as barreiras físicas e espirituais. E quando chega, não aponta o dedo, não faz sermão, não cobra explicações. Ele simplesmente diz: a paz esteja com vocês. E aqui está algo extraordinário. Jesus aparece com marcas nas mãos. Ele não esconde suas feridas. Ele mostra. E ao mostrar, ele ensina que paz não é ausência de dor, mas a presença de Deus em meio à dor. Essa paz não é frágil como o mundo oferece. É uma paz que venceu a cruz, que passou pela morte e saiu vivo. É uma paz corajosa, firme, que não precisa apagar as cicatrizes para restaurar a alma. Você percebe o que isso significa? Significa que não importa o quão fechado você esteja, não importa o quanto a sua mente esteja trancada, o quanto sua fé tenha sido abalada, ou o quanto você ache que decepcionou a Deus. Jesus ainda entra, ele ainda aparece, ele ainda fala: paz. E mais, depois de oferecer essa paz, Jesus sopra sobre eles. Um sopro simples, mas carregado de significado. É o sopro da criação se repetindo, como em Gênesis, quando Deus soprou vida em Adão. Agora, o sopro é novo, é o Espírito, é renovação. É Deus dizendo: você ainda tem fôlego, ainda tem missão. Isso é impressionante, porque ele sopra sobre homens falhos. Pedro que negou, Tomé que duvidou, os outros que fugiram. E mesmo assim, ele sopra, ele confia, ele envia. Isso nos ensina que Jesus não procura perfeição, mas disposição. Ele transforma covardes em corajosos, duvidosos em testemunhas, tristes em mensageiros. Talvez hoje você se veja como alguém indigno, alguém com dúvidas demais, erros demais, medos demais, mas Jesus vê além disso. Ele vê um instrumento, ele vê um enviado, ele vê um filho amado, pronto para recomeçar. Hoje, talvez você esteja trancado por dentro. Talvez esteja cansado de lutar, tentando esconder suas feridas, se protegendo das dores que a vida causou. Mas ouça, Jesus ainda atravessa portas fechadas. Ele ainda se faz presente onde ninguém mais entra. E ele ainda diz: a paz esteja com você. Essa paz invade, transforma, cura. E mais que isso, capacita. Porque logo depois ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Você tem um chamado, tem um propósito. Não importa o que ficou para trás. Suas cicatrizes não te desqualificam.
Elas apenas mostram que você sobreviveu, que Deus te sustentou e que agora Ele quer te usar. Então, respire fundo. Receba esse sopro. Permita que essa paz invada suas janelas trancadas, suas dúvidas escondidas. E levante-se, porque o mundo precisa da luz que você carrega. Se essa palavra te tocou, não guarda só para você. Espalhe a luz. Siga sintonizado na luz em 1 minuto.